Vamos ficar em pé, irmãos, para fazer a leitura da palavra? Hoje faremos a leitura na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nos versículos 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo o sol que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, ó Pai, pedimos ao Senhor a iluminação e a sua sabedoria, ó Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, para que nós possamos transmitir a Sua mensagem, ó Pai, a mensagem que o Senhor determinou para que a Tua igreja ouvisse essa noite, ó Deus. Senhor, alguém aqui precisa ouvir essa palavra hoje, ó Pai, por isso o Senhor trouxe essa mensagem, ó Deus. Abra os corações, ó Pai, para que essa mensagem seja recebida, ó Deus. Me use, Senhor, como um instrumento seu, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, não saia vazia, que ela cause a transformação que o Senhor deseja nos nossos corações, ó Pai. E que nós possamos, assim, Senhor, transformar também aqueles que nos rodeiam, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Amém. Podemos nos assentar, irmãos? Acho que vai ficar meio difícil de ver os slides ali hoje, né? Nós continuamos, irmãos, com a nossa série de mensagens, cartas para o século XXI. Estamos chegando ao fim. O mês que vem acaba, e então nós começaremos uma outra série. E hoje nós chegamos à segunda carta de Pedro. E a exemplo da primeira carta, essa segunda também foi escrita aos judeus que haviam se espalhado pelas cidades do Império Romano, fugindo da perseguição dos romanos, das autoridades romanas e também dos líderes judeus, os líderes religiosos judeus. Na primeira carta, como foi trazido semana passada pelo reverendo Eber, Pedro escreve para encorajar esses irmãos. Já nessa segunda carta, ele escreve para tratar de um problema que começava a surgir no meio da igreja. Começavam a surgir falsos mestres. Pessoas que se diziam cristãos, mas estavam distorcendo a doutrina, criando heresias e transformando o verdadeiro evangelho de Cristo. E a heresia combatida por Pedro nessa carta é conhecida como gnosticismo, difícil de falar. E o gnosticismo ensinava que a salvação ela não vem pela fé em Cristo, mas por um conhecimento secreto, ou gnose, que dá origem à palavra.
Essas pessoas, eles negavam a natureza de Cristo, como eles achavam que a matéria, o corpo humano, era totalmente corrompido, eles negavam que Jesus pudesse ter tido um corpo físico real. Eles acreditavam na salvação por uma luz interior. Eles acreditavam que um conhecimento místico libertava a centelha divina presa dentro do nosso corpo humano. Essa era a heresia que estava começando, surgindo naquele momento e que Pedro trata nessa carta. Hoje em dia nós também temos muitas heresias, nós temos muitas distorções da palavra de Deus. Alguns exemplos são a teologia da prosperidade, uma teologia que ensina que a fé é uma ferramenta para obter riqueza material e saúde perfeita, condicionando o favor divino às contribuições financeiras que nós demos, esvaziando totalmente o sentido do Evangelho. Além disso, nós temos o neomontanismo e revelações extras. São crenças na recepção de novas revelações ou profecias que se sobrepõem ou possuem a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. Temos o arianismo moderno. É uma negação da divindade absoluta de Jesus Cristo e da Trindade. Essa heresia, ela considera Cristo apenas como um ser criado ou um profeta iluminado. Temos ainda o sincretismo ou o relativismo, que é uma adaptação da fé cristã aos costumes e às filosofias de hoje, causando um esvaziamento total dos dogmas e uma alteração da moralidade cristã para atender a nossa cultura. O fato é que, para tratar esses problemas de heresia, Paulo começa essa sua carta falando àqueles irmãos que, para a gente não cair em falsos ensinos, para eles não caírem em falsos ensinos, eles precisavam ter um conhecimento pleno de Cristo. E essa mensagem, irmãos, ela é para nós hoje também. A única forma de não cairmos em heresias, não sermos atraídos pelas distorções do Evangelho, é se realmente nós tivermos um conhecimento pleno de Cristo. O conhecimento, irmãos, ele é a chave para nós não sermos enganados. Isso em questão teológica, mas também em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai fazer um negócio, quando vamos comprar um produto, a gente pesquisa sobre esse produto, a gente busca informação para fazer uma compra certa. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente vai lá, olha o carro, a gente pesquisa para saber se esse carro tem algum tipo de problema crônico. Hoje em dia existe vistoria, pré-compra, que o cara vai lá, um especialista, vai te falar se aquele carro foi batido, se ele tem algum problema de documento, para você não ser enganado, talvez por um vendedor mal intencionado. Você buscou um conhecimento. Mas o conhecimento, nós podemos dizer que ele tem alguns níveis. E nesse primeiro exemplo, nós temos informações apenas sobre um assunto, ou sobre um produto, ou um carro em questão, nada além disso. Mas o conhecimento, ele vai além disso. O conhecimento profundo, ele vai além de ter informações sobre alguém ou alguma coisa. O conhecimento profundo, ele vem da convivência e da intimidade. Um outro exemplo, eu gosto muito do reverendo Augusto Nicodemos e do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu tenho informações sobre eles, eu sei que eles são pastores presbiterianos, eu conheço a linha teológica que eles seguem, eu ouço as pregações deles, eu leio alguns escritos deles, mas eu não posso falar que eu conheço eles profundamente, porque eu nunca estive com eles, eu não tenho uma relação de intimidade com eles, eu tenho apenas informações de quem eles são
como eles pensam e o que eles pregam. Mas conhecer vai além disso. Conhecer é estar junto, conhecer é conversar, é ouvir, é andar junto, é ter intimidade. Mas o conhecimento pleno, ele vai além disso ainda. O conhecimento pleno é quando você tem informações, você tem intimidade, você tem um relacionamento, e isso te leva a uma prática e a mudança de vida. Um outro exemplo. Eu estou aqui, meio gordinho, precisando emagrecer, né? E a gente tem o Natan ali, que é um educador físico, é isso que é o nome? Então, se eu chegar no Natan e falar, Natan, eu preciso emagrecer, eu quero mudar o meu estilo de vida, o Natan vai me passar o conhecimento que ele tem. Eu posso ficar todos os dias andando junto com o Natan, aprendendo com ele, mas se eu não fizer um exercício físico, eu não vou emagrecer. Você não adianta você só pagar a academia, você tem que ir lá. Se eu não colocar em prática tudo que o Natan me passar, todas as informações e o conhecimento que ele me passar e que eu adquiri na convivência e na intimidade com ele, nada vai adiantar. Se eu não praticar os exercícios, não haverá transformação. O meu corpo vai continuar igual. Eu preciso colocar em prática o conhecimento que ele me passou. O conhecimento pleno é um conjunto de conhecimento e informações, relacionamento e intimidade diária que precisam ser colocados em prática para causar alguma transformação. Diante desses exemplos, dessas ilustrações que eu trouxe aqui, a pergunta que nós devemos responder hoje é: nós temos o conhecimento pleno de Cristo? Ou nós temos apenas informações de quem é Cristo? Até conhecemos um pouco do que Ele ensina, mas não temos nenhum relacionamento com Ele. Ou ainda, nós temos informações de quem Ele é, até temos um relacionamento, alguma intimidade com Ele, mas nós não colocamos nada do que Ele nos ensina em prática. Nada do que nós aprendemos com Ele. Ou ainda, será que nós temos realmente, como dizer que temos um relacionamento, um conhecimento pleno de Cristo? Temos informações, sabemos quem Ele é, temos um relacionamento íntimo com Ele, e a partir desse relacionamento, nós temos praticado aquilo que Ele nos ensina. A partir desse conhecimento pleno de Cristo, a nossa vida está sendo transformada. Esse conhecimento de Cristo tem nos levado à maturidade espiritual. Somente o verdadeiro conhecimento de Cristo é capaz de produzir uma vida em crescimento contínuo, formando cristãos maduros, firmes, frutíferos e capazes de resistir e combater todo tipo de heresia e distorção do Evangelho de Cristo. No texto que nós lemos, Pedro trata desse conhecimento pleno de Cristo, que nos leva à maturidade espiritual. E eu queria trazer apenas 3 pontos para a gente refletir hoje. E o primeiro ponto é que o conhecimento de Cristo, ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver. Uma parte do versículo 3 diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro começa esse texto mostrando que a vida espiritual, ela não começa no esforço humano, mas ela começa com a provisão divina. Pedro, nos 4 primeiros versículos, ele afirma que Deus já nos concedeu recursos espirituais suficientes para que nós possamos ter uma vida espiritual crescente e madura. No versículo 1, Pedro diz que nós recebemos uma fé preciosa. No versículo 2, ele diz que nós recebemos graça e paz por meio do conhecimento de Cristo. No versículo 3, Pedro diz que nós recebemos tudo o que é necessário para a vida e a piedade. No versículo 4, ele diz que nós recebemos promessas que nos tornam participantes da natureza divina.
mas para que tudo isso não passe apenas de informações adquiridas, de conhecimento vazio. Esse conhecimento ele não pode ser superficial. Ele precisa vir acompanhado de um relacionamento íntimo, que somente a comunhão diária com Cristo pode transformar a nossa natureza. A leitura e o estudo da palavra de Deus vai nos trazer conhecimento e informação de tudo que Deus fez, faz e fará por nós através de Cristo. Mas se não tivermos uma vida de oração, comunhão, intimidade com Deus, isso não vai passar de informação adquirida. A leitura e o estudo da palavra precisam andar lado a lado com uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, para que possa haver uma transformação real na nossa vida, uma transformação da nossa natureza, para que tenhamos um conhecimento profundo de Cristo e não apenas informações. O grande problema, irmãos, é que nós vivemos uma geração cheia de conteúdo, cheia de pregação, cheia de informação, mas ao mesmo tempo é uma geração vazia de profundidade espiritual e principalmente uma geração espiritualmente imatura. Nós ouvimos muitos versículos, ouvimos muita música, nós conhecemos vários pregadores, mas nós conhecemos pouco o próprio Cristo. Nós vivemos uma geração de relacionamento superficial. Uma geração que não busca a leitura e o estudo da palavra, que não tem uma vida de oração e intimidade com Deus. Uma geração que vive de pregações e versículos soltos. Uma geração que tem acesso à palavra de Deus como nenhuma outra teve. Nós temos a palavra de Deus de todas as formas possíveis, mas nós não buscamos o conhecimento de Cristo na fonte, aonde está a verdade de Deus. Nós preferimos ouvir pregações de pessoas que a gente nem sabe a linha teológica, se ele está falando verdades ou heresias, porque nós não temos o conhecimento. Uma geração que posta versículo na rede social, que frequenta culto, posta foto louvando, mas não vive um relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento com Deus acaba quando a gente sai da porta do templo. Pedro nos ensina que a maturidade espiritual, ela nasce do conhecimento da palavra, juntamente com o relacionamento com Deus. Uma vida de leitura e estudo da palavra, uma vida de oração e intimidade com Deus. Somente isso vai nos trazer o conhecimento de Cristo, que nos leva à maturidade espiritual, que nos faz resistir e combater heresias e falsos mestres. Precisamos tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo na internet. Nós precisamos conhecer. Existem muitas distorções da palavra de Deus. O conhecimento vem da leitura da palavra. O conhecimento vem de uma vida de intimidade e de oração. O segundo ponto, irmãos, é que o conhecimento de Cristo, ele exige um crescimento intencional. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Existe a graça de Deus, irmãos, que nos concede todas as coisas que precisamos, mas juntamente existe também a responsabilidade humana. Pedro nos traz agora que o conhecimento pleno de Cristo exige de nós intencionalidade. Exige de nós um esforço pela busca do crescimento e pela maturidade espiritual. Pela graça, Deus nos dá tudo o que precisamos, mas Ele espera que nós nos esforcemos na busca de acrescentar as virtudes que Ele nos concede. Pedro apresenta uma sequência dessas virtudes: a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Percebe, irmãos, que uma coisa leva a outra, uma sequência progressiva de crescimento, onde a base de tudo é a fé. A fé que vem de Deus, não vem de nós. E o ápice é o amor. E esse amor, irmãos, é o amor ágape, é o amor de Deus. Esse amor, ele é incondicional. É um amor que não depende do mérito de quem é amado ou da reciprocidade.
É um amor que ama, porque o amor é a sua essência. É um amor sacrificial. É um amor que se doa e coloca as necessidades do outro em primeiro lugar, indo a ponto de amar, perdoar e amar os seus próprios inimigos. Esse amor é um amor prático. É um amor que é demonstrado através de ações concretas. Esse amor é o ápice da maturidade e do conhecimento de Cristo. É quando nós conseguimos refletir de fato o amor de Deus. Mas tudo isso é progressivo. A maturidade não é instantânea. Ninguém amadurece espiritualmente por acidente ou do dia para a noite. Há um processo. Assim como o nosso corpo físico, ele cresce com alimentação, disciplina, tempo e constância, a alma também cresce dessa forma. A maturidade espiritual também vem assim, com crescimento progressivo, pelo esforço e pela busca das virtudes. Assim, Deus, pela graça, nos concede progressivamente o crescimento. O problema é que nós somos imediatistas. Nós vivemos uma geração rasa e sem perseverança. Homens e mulheres que não querem passar pelo processo, que não perseveram na busca pelo crescimento e pela maturidade. O processo de amadurecimento na fé, muitas vezes ele é dolorido. Você vai passar por dificuldade, por provas, por perdas. E tudo isso é para criar em nós as virtudes e o caráter de Cristo. Pedro nos mostra que a maturidade espiritual ele exige de nós constância, exige disciplina espiritual, exige esforço, exige perseverança, para que haja um crescimento progressivo, que vai chegar até o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, até o momento que nós possamos refletir o verdadeiro amor de Deus. O terceiro ponto, irmãos, é que o conhecimento de Cristo, ele produz em nós uma vida frutífera e firme. Pedro agora, ele nos apresenta os resultados de uma vida de conhecimento pleno de Cristo, uma vida de intimidade, de oração, de esforço, de busca pelo crescimento espiritual, os resultados de uma vida com maturidade espiritual. E o primeiro resultado é que o conhecimento de Cristo produz frutificação. Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. O conhecimento de Cristo produz transformação visível em nossas vidas. Não é apenas saber mais sobre Jesus. Não é apenas ter um conhecimento teórico sobre Cristo. É se tornar mais parecido com Jesus. É viver de uma forma que reflita a Cristo. É demonstrar com sua vida, suas atitudes, o seu jeito, os frutos do Espírito Santo presentes em você. O segundo resultado é que o conhecimento de Cristo, ele produz visão espiritual. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. Pedro afirma que quem não desenvolve essas virtudes, quem não amadurece na fé, quem não cresce no conhecimento de Cristo, torna-se cego. Torna-se alguém que não consegue enxergar ou que esqueceu da graça recebida de Deus. A falta de conhecimento espiritual afeta a nossa capacidade de enxergar a realidade à luz de Deus. A falta de maturidade espiritual, a falta do conhecimento de Cristo, nos faz enxergar apenas pelos nossos olhos humanos, nos faz ver apenas as dificuldades, as circunstâncias contrárias, e não nos deixa enxergar a graça e o amor de Deus que nos salva e nos sustenta. O terceiro resultado é que o conhecimento de Cristo produz firmeza, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pedro não está afirmando aqui, ensinando que aqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo, aqueles que cresceram na fé, que têm uma maturidade,
que eles não vão mais pecar e eles vão ter uma vida perfeita. Jamais. O que Pedro está ensinando é que esses cristãos têm estabilidade espiritual. São cristãos maduros, eles também enfrentam lutas, eles também pecam, mas os cristãos maduros, eles estão firmes no conhecimento de Cristo e não vivem sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia ou distorção. Os cristãos maduros não são levados pela emoção ou pela circunstância, eles estão firmes no conhecimento de Cristo. O quarto resultado é que o conhecimento de Cristo produz em nós uma esperança futura. Pois da mesma maneira que lhe será amplamente suprida a entrada, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino do eterno. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maturidade cristã não é a tentativa de conquistar a salvação por mérito ou esforço humano. A maturidade cristã é a evidência visível de que fomos salvos, de que pertencemos ao Rei, de que nós somos servos e caminhamos em direção ao seu reino. Pedro, no começo do texto, ele se identifica como servo e apóstolo. E essa palavra usada por Pedro para se identificar como servo é a palavra doulos, que tem o significado mesmo de escravo, alguém que foi comprado. E a maturidade espiritual, o verdadeiro conhecimento de Cristo, nos faz nos ver como servos, como escravos de Cristo. Porque é isso que nós fomos comprados por Ele, pelo seu sangue derramado na cruz. E assim nós não pertencemos mais a este mundo. Antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos de Cristo, comprados por Ele. E nós vivemos e pertencemos a Cristo. E quando nós atingimos a maturidade, nós vivemos com a nossa esperança no futuro, aguardando a volta do nosso Senhor para nos levar com Ele. Eu quero encerrar essa reflexão, irmãos, com as mesmas perguntas que eu fiz no começo, para a gente poder refletir como anda o nosso conhecimento de Cristo. Nós temos um conhecimento pleno de Cristo? Ou nós apenas temos informações de Cristo? Nós até conhecemos um pouco do que Ele ensina, mas nós não temos um relacionamento com Ele. Ou nós temos informações, temos um relacionamento, intimidade, mas nós não temos colocado em prática nada do que nós aprendemos com Ele. Ou será que nós podemos realmente dizer que temos um conhecimento pleno de Cristo, temos todas as informações dEle, sabemos quem Ele é, temos com Ele um relacionamento íntimo, e a partir desse relacionamento nós temos praticado aquilo que Ele nos ensina? A partir desse conhecimento pleno, nossa vida está sendo transformada? Esse conhecimento pleno de Cristo tem nos levado à maturidade? Nós precisamos sinceramente responder essas perguntas dentro do nosso coração. Somente o verdadeiro conhecimento de Cristo é capaz de produzir uma vida em crescimento contínuo, formando cristãos maduros, firmes, frutíferos e capazes de resistir e combater todo tipo de heresia e distorção do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus essa noite nos mostrou que Deus nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa, mas que além de conhecimento, nós precisamos de relacionamento com Deus. Mostrou também que esse conhecimento precisa ser desenvolvido através de um crescimento e de uma busca intencional. Tem que partir de nós essa vontade de crescer e de buscar o conhecimento de Cristo. Mostrou que a maturidade espiritual e o conhecimento de Cristo produzem em nós uma vida transformada, uma vida frutífera e uma vida firme e perseverante. Eu queria encerrar essa palavra como Pedro encerrou essa carta,
no último capítulo, capítulo 3, versículo 18, Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter essa intencionalidade, ó Deus, e verdadeiramente, Senhor, buscar o conhecimento, Senhor, buscar um relacionamento íntimo contigo, ó Pai. O Senhor nos supre, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, ó Deus. Nós temos todas as condições de crescimento e amadurecimento espiritual, ó Pai, mas muitas vezes tem faltado em nós, ó Deus, essa intencionalidade, Senhor, essa busca, esse desejo, ó Pai, de estar contigo, ó Deus, de ter uma vida realmente de estudo da Tua Palavra, ó Pai, de oração, de comunhão. Ó Senhor, nos perdoa, ó Pai, por isso, Senhor. Mesmo o Senhor sendo um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos cuida, nos supre, um Deus que nos amou, ó Pai, nós negligenciamos essa busca por Ti, ó Deus, essa busca pelo crescimento, Senhor, pela comunhão. Isso tem criado, Senhor, igrejas imaturas, Senhor, fés rasas, ó Deus, crentes fracos, ó Pai, levados por qualquer vento de doutrina, ó Deus, qualquer heresia, Senhor. Comece por nós, ó Pai, por essa igreja, Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor. Causa em nós, Senhor, o fervor e o desejo por buscar a Tua presença, ó Pai, buscar a Tua palavra, Senhor, e nos aprofundar no Seu conhecimento, ó Deus. Muda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos mudar essa geração, ó Deus. Nos usa, Senhor, estamos aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.